Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, que hoje fala sobre direitos humanos. Você que está em casa, quer participar, mande a sua opinião, mande seus comentários. Nós estamos falando também sobre a figura de Nelson Mandela, que morreu aos 95 anos, depois de uma série de complicações de saúde, ficou internado por alguns meses com infecção pulmonar, com problemas pulmonares. Enfim, ex-presidente da África do Sul, grande líder da luta contra o regime de segregação do apartheid, deixa hoje a África, deixa na África muitas pessoas tristes, não é para menos, devido à luta, devido à sua história de dedicação a tantas causas humanas. O Mandela, ele também foi um político, né? Ele participou de movimentos estudantis, sofreu perseguição. Raquel, isso ainda é muito presente na nossa sociedade, apesar de vivemos aí numa democracia, tanto no Brasil quanto na África do Sul. O que diz a Declaração dos Direitos Humanos sobre perseguição política? A Declaração de Direitos Humanos, na verdade, ela veio para enfrentar exatamente a perseguição política. O que é importante entender da Declaração de Direitos Humanos é que ela é um instrumento de garantia do cidadão contra o próprio Estado. É esse o fundamento, que o Estado não cometa abuso contra o cidadão e não entre particulares. Então, as comissões de direitos humanos, movimentos de direitos humanos têm exatamente essa finalidade de verificar quais são os abusos do Estado contra os cidadãos e como consertar isso, que foi exatamente a luta do Nelson Mandela. Qual era a situação? Uma política de segregação racial institucionalizada. E a luta dele era contra o Estado. Era exatamente essa luta, por isso que é uma luta tão importante de direitos humanos. E por conta disso, obviamente que a perseguição política é um dos fundamentos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a declaração também coloca como uma das grandes liberdades a liberdade de manifestação de pensamento e de manifestação pública. O fato de você sair às ruas, assim como o fato de constituir sindicatos, que é uma forma de você se associar, se fortalecer como pessoa e poder lutar pelos seus direitos. Então, essas formas são formas encontradas pela declaração para que o cidadão tenha meios, instrumentos para se virar contra o Estado quando existe algum abuso relativo aos direitos humanos. Quando tem algum abuso, existe também algum tipo de punição? Em geral, as tentativas são de que o Estado mude a sua forma de agir. Se o Estado comete abusos que realmente são constituídos como crimes contra a humanidade, sim, existem as punições, existem os tribunais internacionais que vão julgar essas pessoas, esses líderes, para que eles sejam devidamente punidos. Isso existe sim. No caso de preconceito racial, qual que é a corte internacional que julgaria um caso como esse? Então, se o preconceito, por exemplo, se fosse uma instituição de apartheid, que pouco provavelmente existiria hoje, porque está bem consolidado, embora exista, não é institucional, existe de fato, mas não existe dentro do Estado como lei, seria realmente a Corte Internacional, por exemplo, a Corte de Haia. É um dos exemplos, mas teria que ver caso a caso. Ele ficou 27 anos preso. Durante esse tempo chegou a perder um filho, que morreu, e foi proibido até de participar do funeral. É uma violação contra a família isso, por exemplo? Na verdade, é uma violação contra ele mesmo, uma violação extremamente grave, porque até entre as legislações internacionais de direitos humanos, porque tem a Declaração Universal e tem outros pactos, Um dos pactos é a pessoa poder enterrar seus mortos, mesmo os mortos de guerra. A família tem o direito de enterrar aquelas pessoas. É um direito fundamental e que foi também violado, além de todos os direitos que ele teve violado, esse é um dos direitos fundamentais, não poder chorar a morte do próprio filho. O próprio fato de passar tantos anos encarcerado, tantos anos preso, numa cela pequena, recebendo quase ninguém como visita, tudo isso também se enquadra, No caso dele, ainda tem um agravante. Além da prisão como
toda a prisão, né, o tempo muito longo, ele ainda fazia trabalhos forçados, ele era obrigado a carregar pedras. Então, é mais um agravante que também vem sendo retirada das questões internacionais e das legislações, a possibilidade de trabalhos forçados, porque é mais um agravante dentro de uma prisão. A prisão política já é um grande absurdo, mas a prisão política somada aos trabalhos forçados piora ainda mais a situação. Você está acompanhando aí nesse momento, na sua tela, algumas imagens de Nelson Mandela em vida, já bem debilitado de saúde, mas sempre com uma representatividade muito grande. Nelson Mandela, que ficou preso, como nós dissemos, por 27 anos, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993 e em 94 foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. E foram nas primeiras eleições multirraciais do país. Acho que para o povo essa imagem nunca vai se acabar, né? Para o mundo. Para o mundo, né? Para o mundo. Eu acredito que a importância desse fato é mundial. É uma conquista muito grande e uma conquista que veio de uma pessoa que foi retirada da sociedade por longos anos. Então, isso demonstra que a capacidade ideológica não se prende. Então, assim, embora os governos tentem travar a possibilidade ideológica, a força de se ter uma ideia e de se levar para frente, de se concretizar essa ideia, nunca vai poder ser presa. Colocar uma pessoa na prisão não vai retirar essa ideia. E esse é um exemplo muito grande. Ele ficou 27 anos preso e conseguiu fazer exatamente o que ele queria antes de ser preso. Você falou da força, da ideologia. O esporte, por exemplo, pode ser considerado uma força importante quando a gente fala de direitos humanos. A gente sabe da ligação do Mandela com práticas esportivas que ele gostava. A gente pode relacionar o esporte a uma saída, a uma alternativa para que os direitos humanos sejam cumpridos? A gente pode fazer essa ligação? Com certeza a gente pode, começando pelo fato de existir. O fato de existir as Olimpíadas já é uma grande forma de se mostrar que, sim, é possível a convivência entre países, né? Porque é um dos grandes marcos em que muitos países participam e estão juntos em um evento só. Em várias modalidades de esporte, em um único evento. Então, é uma celebração, através do esporte, da unidade dos países, da unidade da Terra. Né? Somos todos humanos, somos todos iguais, somos todos capazes de praticar esses esportes. Né? Temos os nossos melhores, claro. Além disso, um dos direitos humanos que está na Declaração Universal e que são muito colocados de lado, que a gente tem tanto problema que a gente nem pensa nisso, é o direito ao lazer. E o esporte é uma das formas que a pessoa pode encontrar o lazer. E seria obrigação do Estado oferecer o lazer aos seus cidadãos. É um direito. É um direito humano, é um direito, e dentro da Constituição Federal é um dos direitos fundamentais, o direito ao lazer. E isso é muito importante que se saiba, porque o lazer não é assistir televisão, o lazer vai muito além. A prática de esportes é um desses lazeres. Olha, a gente está falando aqui da morte do Nelson Mandela, de direitos humanos. Obviamente, a questão do preconceito é muito discutida nesse momento. Tem muita gente que afirma, por exemplo, que o Dia da Consciência Negra, que a gente viveu há pouco, no dia 20 de novembro, feriado em muitas localidades, em muitas cidades brasileiras, serve para sedimentar ainda mais o preconceito. O que pensar sobre isso? Eu acredito assim, a política de você conscientizar as pessoas que existe o preconceito e que isso é errado, nunca vai fazer com que a pessoa seja mais preconceituosa ou que acirre o embate na relação racial. De forma nenhuma.
O Dia da Consciência Negra se chama consciência, ou seja, é uma forma de resgatar a história do negro no Brasil e a real situação dele hoje e como se fazer para melhorar essa situação. A gente recebe a participação da Leia de Matias Barbosa, de Minas Gerais. Obrigada, Leia, pela sua participação. E dentro disso que nós estamos falando aqui até de racismo, ela entra até na questão da lei de cotas, por exemplo, para os vestibulares. Se isso, de certa forma, seria também reafirmar a segregação. Na sua opinião, não? Não vai reafirmar a segregação quando existem estudos claros que os negros não entram na faculdade no mesmo número dos brancos. Então, se existe a cota, é para tentar chegar a uma igualdade. E os negros não entram por várias razões, e não são só razões sociais. Não é por uma questão de capacidade simples e pura, como alguém pode pensar logo de início. De forma alguma. De forma alguma. Inclusive porque, quando existem os exames pós-faculdade, né, exames federais, os negros têm as mesmas notas dos brancos, não existe diferença. Então, eles possivelmente podem, por várias questões, não conseguirem passar pelo funil do vestibular, mas quando eles saem iguais. Então, esse sim é a avaliação correta, a avaliação após a faculdade, não a avaliação anterior à faculdade. Agora, Raquel, fazendo uma análise histórica de tudo isso, a gente tem aí o ano de 1948, que foi o ano da Declaração dos Direitos Humanos, fazendo aí 65 anos, como a gente já citou no programa, e também 1948, que começa o regime de segregação do apartheid. Olha que contradição grande da história, que problemão aí já para a Declaração dos Direitos Humanos, que concomitantemente vive o regime do apartheid também, né? Em todo esse período, nasceu com ele. Essa questão é porque na verdade, a Declaração Universal nasceu porque se verificava que existiria uma separação, porque veio da Segunda Guerra, né? Os horrores da Segunda Guerra fizeram o pensamento sobre fazer a Declaração de Direitos Humanos. Esse era o contexto? Esse era o contexto. Foi tão chocante o resultado da Segunda Guerra Mundial que o mundo se reuniu para fazer alguma coisa, né? E foi a Declaração Universal de Direitos Humanos, para garantir o mínimo de dignidade aos seres humanos. Agora, dentro desse conceito, deste fator histórico, não se assusta que em outros lugares estivesse fazendo também segregação. Então, teve a segregação alemã, uma parte da Europa, e aí veio a África no mesmo caminho, né? Embora mais tarde, né, depois da guerra, mas no mesmo caminho, porque era muito nova ainda a declaração. Ela conseguiu resultados mais efetivos depois de quanto tempo? Olha, a questão da Declaração Universal, ela teve uma ideia perfeita, né? Ela não tem obrigatoriedade em local nenhum, né? E o que aconteceu é que teve a questão da África, o apartheid, e teve a questão da Guerra Fria, que também veio a atrapalhar a efetividade da Declaração dos Direitos Humanos. Então, historicamente, ela teve vários entraves. Foi aos tropeços, né? Aos tropeços. E nós não temos como avaliar no mundo todo, porque ela foi colocada aos poucos nos países. Então, vamos falar do Brasil, por exemplo, ela só veio até alguma efetividade, alguma ideia, em 88 com a Constituição Federal. Antes disso, não tinha o respeito. Então, de 48 a 88 foram 40 anos para que se conseguisse colocar os direitos que estão lá na Declaração Universal de Direitos Humanos dentro da legislação brasileira através da Constituição Federal. Olha, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre direitos humanos, sobre também a notícia da morte de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, que morreu aos 95 anos em casa, depois de várias complicações do estado de saúde dele. Enquanto isso, você aproveita o intervalo, escreva para a gente, açãonacional@rs21.com.br, ou se você preferir, liga, tá? 19 3871 9620. Mande o seu comentário sobre esse tema, a gente espera a sua participação. Nós voltamos já.